Oi, pessoal. Vamos continuar com a nossa fisiologia de Zanfo, que são os órgãos e vísceras. Agora a gente vai olhar o movimento fogo. Lembrando que não tem início nem fim, a ordem pela qual essas aulas estão sendo oferecidas não importa muito. Por causa do pentagrama dos cinco movimentos, por causa do ciclo de criação e o ciclo de controle, a coisa acontece como um contínuo. Movimento fogo, ele tem uma característica especial porque ele tem dois sangue, dois órgãos e duas vísceras Fu. Então, o Zhang Fu, coração e intestino delgado, um par de acoplados. Zhang Fu, pericárdio e triplo aquecedor, outro par de acoplados. O triplo aquecedor é uma função que nós vamos conhecer a partir de agora e que vai ser vista com maior detalhamento em módulos vindouros, né? Nos próximos módulos, né? Lembrando, reforçando assim, é necessário ter outro material para consulta, para aprendizado. Os slides sozinho, eles não fornecem todas as informações. Assistam quantas vezes for necessário essas aulas, elas estão segmentadas. é, Preferencialmente elas são curtas, para que vocês tenham facilidade de rever. Olha, eu quero tal conteúdo. Ah, onde é que ele está? Ele está pelo título da aula, você vai achar. Então vamos que vamos. Movimento fogo. O fogo é o máximo do Yang. Ele tem uma expressão, uma regra do Qi, né? Ascendente e expansiva. E ele simboliza para a gente o impulso para a vida. Então, o fogo que eu trago dentro de mim é o impulso de vida que eu tenho. Freud chamava esse impulso de vida de Eros, ele se baseou na mitologia grega, né, para nomear alguns aspectos da psique, e ele denominava como Eros esse impulso para a vida. A medicina chinesa chama de fogo. Então, essa vibração, essa força para viver, isso tudo está no movimento fogo. O fogo, então, é simbolizado pelo Sol. Para nós aqui no planeta Terra, o fogo maior é o Sol, né? O verão, o calor, característica da natureza, calor. Calor é expansivo, calor é ascendente. A gente sabe que tudo que é quente sobe e evapora, ou seja, se torna menos material, né? Então, essa é a regra do Ti do fogo. A cor é o vermelho e o aspecto da mente é a própria mente, a própria lucidez, o seu estado mental. E é responsável por regular a temperatura corporal. Então, o indivíduo que tem um movimento fogo sadio, ele vai apresentar uma vivacidade mental, e aí vivacidade mental vai variar de acordo com a espécie, vai variar de acordo com a raça, mas ela tem que ser adequada, né? Vai apresentar alegria e o olhar tem que estar presente. Então, aquele olho de peixe morto, aquela coisa de tanto faz, isso é uma certa falta de fogo, né? A fala vai estar coerente, porque quando a gente vai na tabela dos cinco movimentos e a gente vê como é a expressão do fogo no corpo, a expressão no fogo é através da fala. E uma fala tem que estar coerente. Por exemplo, quando a gente está num estado de intoxicação etílica, a fala pode ficar incoerente, a gente pode falar muita besteira, ou às vezes alguns indivíduos ficam agressivos, tá? Então, essa intoxicação etílica, ela é um processo do fígado, mas que é uma madeira que pega fogo, e aí o fogo, dentro do ciclo dos cinco movimentos, a madeira é mãe do fogo, e aí esse fogo ele vai, uau, subir demais e essa fala perde sua coerência. Se esse fogo veio da madeira que pega fogo, aí ela perde coerência no sentido de ficar agressivo. Tem indivíduos que estão alcoolizados e ficam mais alegres, viram bobo alegre, né? Então até a intoxicação etílica
ela vai interagir com o indivíduo e produzir um determinado comportamento. Aqui a gente volta lá para as aulas iniciais de Yin e Yang, que é a relação entre o ti correto e o ti perverso. Então, pensa, em algumas pessoas que você conhece e alcoolizadas. Uns ficam engraçados, outros agressivos, uns calados, outros falam demais. Então, essa situação é um ti perverso, né? Se bebeu a ponto de ficar alcoolizado, é porque isso é um ti perverso. Assim, mas como isso reage com o ti correto daquele indivíduo? Né? Então, primeiramente, vai alterar a fala do indivíduo. Então, vai alterar um movimento fogo. E o fogo, como rege a mente, e a gente depende do estado da mente para ter um bom sono, um fogo sadio, ele vai determinar um bom sono. As emoções que ferem o fogo. Esse aqui é do livro Manual do Herói, da Sônia Rist. Esse livro tem lá no meu grupo do. Aquele grupo MTC, VET Brasil, que tem vários livros disponíveis, vários PDFs, tá? No grupo do Telegram. E é um livro bem gostoso de ler. Ele tem umas pequenas incorreções, porque a autora ela é jornalista. Então tem algumas coisinhas que não estão certas, mas é um livro que vale a pena ler. Então, as emoções que ferem o fogo. O excesso de prazeres e alegria, ou ao contrário, a privação deles. Então, o que que a gente tem? Vou interpretar cada trecho, né? Para não ficar complicado. Excesso de prazeres e alegria. A característica do fogo é a alegria. Se a gente tem excesso, esse fogo vai entrar em excesso. Tá alegre demais, virou um bobo alegre, começa a falar coisas inconvenientes, ter comportamento inconvenientes, tá? Isso é um fogo que está descontrolado. Ou ao contrário, então, um padrão de excesso no fogo, né? Ou ao contrário, a privação deles. Então, também tem um indivíduo que não tem alegria, ele não tem prazer. Então, a vida fica meio que em preto e branco. Então, é um indivíduo, vocês já viram? Tem gente que não sorri, consegue rir, mas não sorri. Então, tá privado daquela alegria interior, né? Segundo trecho, a hiperexcitação das pessoas que gargalham por qualquer coisa, ou o pesar e a amargura das pessoas que lamentam profunda e longamente as perdas naturais da vida. Então, aqui nesse segundo trecho, hiperexcitação das pessoas que gargalham por qualquer coisa. Então, aquela pessoa que é meio. Ela é inconveniente, ela tá alegre demais, parece que tá rasgando dinheiro, sem noção. A gente vai ter várias expressões para essa pessoa com excesso de fogo, né? E aquela pessoa que é uma reclamona, ó, em tudo que olha dá um jeito de reclamar. Tudo que a gente olha, a gente tem defeito. Isso faz parte do planeta. Mas você ficar reclamando de tudo torna a vida muito chata, né? Então, essa pessoa que é muito reclamona, ela tá com um padrão de desarmonia de fogo, tá faltando alegria na vida dessa pessoa. Vamos estudar então agora, olhar para o zangue ou órgão maciço coração. Lembrando que o órgão maciço coração, ele é tão yang que está numa parte alta do corpo, que é o tórax, e que ele não fica quietinho como o rim, como o fígado, ele se mexe o tempo inteiro e a maciez dele é feita pela presença de um líquido vermelho nutritivo que é bombeado para todo o corpo. Então, ele é o máximo do yang entre os órgãos zang maciços.
Então, não existe nada totalmente yang, nem nada totalmente yin. Voltamos lá para aquelas características do yin e yang, né? Então, o coração, entre parênteses, vem um nome em chinês, tá? De cada órgão, cada víscera. Eu acho que a gente não precisa aprender isso. Então, tá só no material aí, só para a gente ver que existe, porque alguns livros trazem esses nomes em chinês, né? Então, o coração, ele é o imperador ou o monarca. O amor flui, a ordem conduz. O amor é líquido, a ordem é vaso. É necessário um equilíbrio no dar e receber. Vamos olhar isso aqui com um olhar chinês. O amor flui, a ordem conduz. O coração bombeia, o coração tem alegria e amor. Ele bombeia. O tempo inteiro, ele está fluindo. A ordem conduz o fígado, a madeira, o general é que organiza para onde vai mais sangue agora, para onde vai menos sangue agora, para onde vai mais ti agora, para onde não está precisando tanto de ti, né? Então, segunda parte aqui, o amor é líquido, a ordem é o vaso. Lembra da relação do Shui com o fígado? Lembra do ideograma do Chue? O ideograma do Chue é um receptáculo, um vaso e uma gota em cima. Então, o fígado, ele é o vaso, vaso receptáculo. Deixa eu ver, vou tentar lembrar se tem outro sinônimo para esse recipiente, tá? Onde vai ter um armazenamento temporário desse chue que é produzido no coração. E aí o fígado vai produzindo as marés de chue. Terceira etapa, é necessário um equilíbrio no dar e receber. Então, e esta frase está dizendo para a gente assim: o ciclo de criação dos cinco movimentos e o ciclo de controle dos cinco movimentos, eles têm que estar harmônicos. Na mesma quantidade em que há a geração, é necessário haver a destruição. Existe um equilíbrio no dar e receber. Bom, coração na fisiologia é um órgão oco muscular na cavidade torácica. Ok. A parte mais. Não sei se vocês já viram como é a musculatura do coração, se você dissecar, ela tem um formato helicoidal, é como se fosse um grande feixe muscular que vai se enrolando assim. Então, e a base do coração é mais estreita, né? O ápice do coração é mais largo. Então, isso é um movimento ascendente e dispersivo, que é a regra do Qi do coração. Bom, o coração é um órgão oco muscular na cavidade torácica, então tá no gial superior, na parte superior do corpo. Sinônimo de coração na língua portuguesa, a parte mais interna ou mais central ou mais importante de um lugar ou de uma região. Então, quando a gente fala assim, ai, tal coisa é o coração, vamos pensar assim: São Paulo é o coração financeiro do Brasil? Isso é uma frase que a gente ouve, né? É o centro financeiro do Brasil. Uma determinada acidente geográfico pode ser uma característica de um local. Então, por exemplo, o Cristo Redentor, ele é o coração do Rio, do cartão postal do Rio. Então, aquilo que é mais importante de a gente falar é o coração dessa cidade está ali, né? O prédio mais antigo, algo desse tipo. Então, cor costuma trazer para a gente essa coisa de central, né? É, quando a gente falou da fisiologia de rim e bexiga, eu dei um exemplo do core na educação física, que é uma região que fica abaixo do umbigo, que é onde o pessoal do Pilates fala, olha, você sempre tem que estar com essa parte firme para que ela segure toda a sua coluna. Então, você está usando o abdômen para segurar a sua coluna. Então, esse core, esse centro aqui, ó,
é o centro do gial inferior, da parte inferior do corpo, né? A natureza ou a parte emocional do indivíduo. O coração seria a natureza ou a parte emocional do indivíduo. Então, assim, quando você fala assim, nossa, eu fiz isso de coração, eu fiz isso com boa vontade, fiz isso com amor, fiz isso com alegria, tá? Tudo isso a gente vê está relacionado com o movimento fogo. A língua romena é uma língua latina, né? E o coração em romeno, ele se escreve inima ou inima, que vem do latim anima, que vem de alma. Então, também nas línguas latinas, a gente fala, quando fala assim, a natureza ou a parte emocional do indivíduo, eu fiz de coração, eu fiz de alma, eu fiz de coração. E isso tem relação com o movimento fogo. Sabor que vai harmonizar o movimento fogo é o sabor que opõe a regra do ti do fogo. Então, se o fogo tem uma regra do ti que é ascendente e expansiva, esse fogo que tem uma tendência a fazer padrão de excesso, ele precisa de um sabor amargo para se equilibrar. É por isso que a gente pode, por exemplo, tomar uma cervejinha no fim da tarde, tomar uma cervejinha no final de semana, e isso dá uma um relaxamento na gente. Então, para aquele yang, aquela cabeça agitada, aquilo. E esse amargo da cerveja, ele dá uma soltada na gente, né? Não é o álcool, tá? Pode ser cerveja sem álcool, pode ser uma água tônica, ou simplesmente toma uma água com gás e tá bom ali. Se tiver com os amigos, tá tudo bem, né? Então, esse sabor amargo e todos os alimentos de sabor amargo. Então, todas as tradições antigas falam de ervas amargas. Jesus, na última ceia, ele comeu ervas amargas. Então, as ervas amargas, elas auxiliam porque elas levam o ti em descendência, contração e descendência, que se opõe ao fogo. Então, as ervas amargas, elas também auxiliam na digestão, porque elas são a favor do ti do estômago. E por que que eu estou falando isso aqui? É só para entender, olha, não é Giló não vai agir só no coração, não. Giló ele também vai agir no trato digestório, né? A cerveja ela tende mais a agir no coração, sim, tá? Então um pouquinho de cerveja ela vai equilibrar esse coração. Se você passa do ponto, aí ela já te dá um fogo, que é a intoxicação etílica. Né? Então, existe uma relação de sabor, mas existe uma relação quantitativa também, né? Bom, o coração sendo monarca, ele vai ter 7 funções. O horário do pico do coração é de 11 às 13, e a gente vai ver que do seu acoplado intestino delgado é de 13 às 15. E aí a gente lembra que tem alguns países que tem um intervalo no meio do dia que se chama siesta, onde as coisas param de 11 da manhã às 3 da tarde, que é o horário mais quente do dia. Se a gente for numa situação de natureza, vida livre, você vai ver que nesse horário mais quente do dia, tá tudo muito mais quieto. Os passarinhos estão calados, os animais estão escondidos, fugindo do sol. Então, este horário é um horário para a gente ter um pouco mais de calma. E a gente não tem, né? Chega nesse horário, a gente bate um pratão, que é o almoço. A maior parte das vezes a gente não consegue descansar depois do almoço e volta para trabalhar. Isso aqueles que têm o hábito de almoçar, né? Muitos de nós perdemos esse hábito. Vamos ver então as funções do coração. O coração governa e sintetiza o chuê. A gente já teve oportunidade de falar disso quando a gente falou de substâncias vitais. Então, a gente falou de chuê na aula número 21 e a gente falou de chuê também na aula 22 da relação entre chuê, ti e dinhê. Então,
o coração ele vai receber todo o substrato necessário para fazer essa síntese de Chue e vai impulsionar esse Chue pelo corpo. Esse Chue vai ser formado pela união do Guti, que é o Ti do alimento, vai somado com o Ti celestial, que é o Ti do ar. Então, Guti, ele foi captado pelo estômago e baço pâncreas, Ti do ar pelo pulmão, a essência Jing que vem do rim, então essa é recebida no momento da concepção e mantida ou não durante a gestação. A essência Jing pré-celestial e tem a essência Jing pós-celestial, que é a que nós mantemos no dia a dia, né? E o Yuan Ti, que é o Ti original, que é a parte menos material, não material dessa essência Jing, é o aspecto Yang dessa essência Jing. E tudo isso vai formar o Xue. A gente tem os Dinhe também formando o Xue, né? Bom, o coração sintetizou o Xue e ele também vai controlar os vasos. Então, o coração impulsiona o Xue nos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são um prolongamento do coração, segundo a medicina chinesa. O Qi do alimento, o Qi do ar, ele é transformado em Xue no coração, é feita a síntese do coração. O Xue do coração abriga a mente e influencia indiretamente a menstruação. Aqui tem muita informação. Então, lembrando que Chue é aquele líquido vermelho nutridor, né? Vamos aqui nesse quarto item, ver a primeira parte e a segunda parte. O Chue do coração abriga a mente. E aí eu acho que a gente tem uma novidade aí, né? Ué, mas Chue não é Chue? Tem o Chue do coração, o Chue do rim, o Chue do baço pâncreas? Tem. Assim como tem o ti do rim, o ti do coração, o ti do baço pâncreas, o ti do pulmão, a gente vai ter o chuê de cada um. Porque é possível eu ter um adoecimento do chuê do coração sem ter um adoecimento do restante do chuê do corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa está muito cansada, pode ser que a nutrição das medulas não esteja boa, que o encéfalo não esteja bem nutrido, mas que isso possa ser recomposto com uma boa noite de sono, né? Então, ali, momentaneamente, temporariamente, pode existir uma deficiência de medulas e as medulas nutrem o chue nutre as medulas. Medulas nutrem chue, chue nutre medula. A gente viu isso com uma figurinha que tinha duas setinhas, uma para lá e outra para cá. Então, um cansaço, ele pode dar uma alteração de deficiência de chue do coração. Aquele cansaço de fim de ano, já que já pega mais a matéria, né? A gente tem um cansaço da semana e quer no final de semana descansar, ou quando você tem o seu dia de folga, né? Mas muitas vezes a gente tem um cansaço de final de ano, que fala assim, nossa, esse final de ano não chega, né? Eu quero descansar, eu quero ter a sensação de que eu estou iniciando um novo ciclo na minha vida, né? Isso é muito cultural, até porque o nosso ano termina para a gente em 31 de dezembro, em outras culturas o ano ele termina em fevereiro. Então, é uma coisa cultural, assim, mas ela de fato acontece, né? E nossa vida é norteada por este ano que termina. Então, assim, a escola, ela vai de acordo com o início e final de ano e outras atividades, nossas questões financeiras, do banco, o início e final de ano, isso tudo interfere. Então, estou dando um exemplo que é cultural, mas dizendo assim, olha, isso impacta no nosso corpo. E isso pode consumir o chuê do coração e deixar a minha mente confusa, a minha mente cansada, ok? Então, o chuê do coração abriga a mente, né? E o chuê do coração influencia indiretamente a menstruação. Então, aqui a gente está vendo de maneira clara
que a medicina chinesa já há milênios entende que podem existir alterações mentais, alterações de Shen, de mente, durante o período perimenstrual, pré, trans e pós-menstrual, por interferência desse Shui, que tem relação com o Shui do coração, não só do coração, tá? A gente vai olhar depois as características do útero. Bom, o coração controla os vasos sanguíneos também são. Então, a gente viu que os vasos eles são uma continuação do coração, segundo a medicina chinesa, mas os vasos sanguíneos também são influenciados por outros 5 níveis energéticos. Então, a gente vai vendo o complexo em cima do complexo, um aprofundamento. Então, no nível mais superficial, esses vasos sanguíneos são influenciados pela pele, pelo pulmão. Num nível, aí a gente vai se aprofundando, os vasos sanguíneos musculares, eles são influenciados pelo baço pâncreas. Mais fundo ainda, os vasos sanguíneos de tendões, eles são influenciados pelo fígado. Lembrando, gente, que na medicina científica, tendão não é vascularizado. Mas a gente considera na medicina chinesa que a função de levar o fator nutridor, o Xue, para o tendão, ela existe. A gente sabe que na nossa fisiologia, o tendão, ele é nutrido mais pelaquela a bainha de tecido conjuntivo, né? E vai ter um líquido que vai nutrir esse tendão. Por isso que tendão e ligamento são coisas mais difíceis de se recuperar, né? Então, quando chega no tendão, é quase que só tecido conjuntivo. Então, a vascularização ali, ela é muito pequena. Ligamento não tem vascularização mesmo, né? Mas a gente tem a função de levar o fator nutridor. Por isso que eu gosto de chamar de Xue. Porque se você parar para pensar assim, ah, mas sangue, vai ter sangue lá? Então, mas tem nutrição? Tem. Essa nutrição é papel do Xue, ok? Vasos sanguíneos, nos vasos sanguíneos profundos, grandes, calibrosos, aí eles são diretamente regidos pelo coração. E o quinto, os ossos. Esses vasos sanguíneos são influenciados também pelo rim, porque os ossos são yin, são a parte mais yin do corpo, tecido que se relaciona com o rim. O coração vai se manifestar na compleição. Compleição é a expressão facial do indivíduo, né? E aí, alguns dados aqui são dados de humanos. Uma face pálida, opaca, ela vai mostrar uma deficiência de Chue do coração. E às vezes a gente não fica assim, ah, eu tô cansado. Quem tem a pele muito pigmentada, mesmo com a pele muito pigmentada, é possível ver. Então, quem é afrodescendente, bem pigmentado mesmo, a gente consegue ver se a pele ela tá com um fundo amarelado, tá? E quem é muito branquinho, isso aparece muito fácil. Então, essa deficiência de Chue do coração deixa essa face pálida e opaca. A gente já viu alguém que fica com a cara cinza? Deficiência de Chue do coração. Se a pele está muito branca, a face está muito branca, luminosa, pode ser uma deficiência de yang do coração. Tem brilho demais aí, não é para estar assim. E isso daí a gente vê mais nas pessoas mais branquinhas. A visualização é mais fácil nas pessoas mais branquinhas. Se a face está púrpura ou escurecida, existe uma estase ou estagnação, falta de livre fluxo do chuê do coração. Se a face está vermelha, existe calor no coração. Então, púrpura escurecida, é cianose, e aí tem uma estagnação de coração mesmo. Então, uma alteração da circulação sanguínea literal, tá? E essa face vermelha é um calor no coração. Então, às vezes a pessoa que fala besteira ri e fica com o rosto vermelho, né? Ai, tô envergonhada, ficou com o rosto vermelho, tá bom?
O chuê do coração nutre a mente. 3, o coração abriga o Shen, que é a mente ou a consciência. Em sentido estrito, Shen é a mente e pertence ao coração. Então, consciência, memória, pensamento, sonos são regidos pelo coração. Em um sentido amplo, Shen pertence a todos os órgãos Yin. Então, lembra dos 5 aspectos do Shen ligados a cada Zangfu? A gente viu isso quando a gente falou das substâncias vitais, viu isso quando fez a introdução para a fisiologia do Zanfo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Falou de mente nas substâncias vitais quando, quando a gente fala de 5 movimentos, também a gente fala na introdução dos 5 movimentos, que é no vídeo 9. Quando a gente fala do movimento fogo, no vídeo 14. Quando fala de substâncias vitais, que a gente vai falar do Shen no vídeo 20, né? Então, os aspectos do Shen ligados a cada um dos 5 movimentos. Aí, nossa, mas é muita coisa para lembrar. Mas aí a gente pega a nossa tabela de 5 movimentos e vai lá e consulta a tabela. Os olhos devem estar brilhantes e o coração deve estar aberto e atento. Então, o espírito é subitamente revelado através da nossa própria consciência. Então, isso é uma forma poética que o Neijing tem, que é um livro clássico chinês, de dizer que o Shen ele é percebido na expressão facial. O coração abriga o Shen e controla os orifícios superiores. Então, os olhos, ouvidos, narina, boca, no sentido imaterial, no sentido da sua relação com o meio, eles são controlados pelo coração. Os olhos são controlados, a visão é controlada pelo fígado, a audição é controlada pelo rim, o olfato pelo pulmão, o paladar pelo baço pâncreas, né? E o que se fala, a boca, a fala, é controlada pelo coração. Mas no aspecto não material, lembrando lá no Yin Yang, quando a gente fala de menos material, mais material, menos substancial, mais substancial. Então, o que é menos substancial, menos material, está mais no alto, né? Então, tudo vai se repetindo. Tudo que acontece no Yin Yang, ele vai se repetindo dentro de todas as outras teorias que a gente vai ver. Então, quando a gente fala dos olhos, tem Yin e Yang nos olhos. Tem um aspecto material dos olhos está ligado ao fígado e o não material está ligado ao coração. Então, que a gente também já teve oportunidade de falar aqui em outros momentos, mas é interessante a gente relembrar. Então, não são os olhos no sentido da visão propriamente dita, mas a visão num sentido subjetivo, assim. Eu estou tendo clareza para enxergar as coisas da vida, enxergar as verdades da vida, ter uma boa percepção do que está ao meu redor. Isso quem rege é o coração. Então, com relação à audição, eu tenho clareza para ouvir. Eu sou uma pessoa que consegue ouvir, mesmo quando eu recebo críticas. Narina. Então, isso aqui nessa situação não está me cheirando bem, né? A gente tem até uma expressão, né, para isso. A boca tá relacionada com a fala. Não, com a fala. Não, a boca aqui é baço pâncreas, desculpa. A boca aqui é baço pâncreas. Então, a boca aqui é no sentido assim, eu não engulo essa. Ou então é o oposto, assim, eu tive que engolir esse sapo, tá? Que é quando você fecha, e aí isso vai para o estômago da gastrite, assim, ó, certo. E aí, a fala, que é o sentido do coração propriamente dito, que não está colocado aqui, né? Ele, em todos os aspectos, ele está ligado ao coração. No aspecto mais material, que é, por exemplo, quando eu pego aqui, eu tenho a lista aqui, né, das aulas, no aspecto mais material, minha fala aqui. Aula número 23, Substâncias Vitais, Patologia de Ti, parte 1.
Isso foi um aspecto meu do coração extremamente material, né? Agora, quando eu uso a minha fala para fazer interpretações, unir memórias, fazer correlações, eu estou usando o aspecto não material do coração. O coração, ele se abre na língua. E aí eu trouxe uma citação bíblica aqui, Lucas. A pessoa boa tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E a pessoa má tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então é até legal a gente prestar atenção, a gente está num momento, nós estamos em 2026, no iniciozinho de abril de 2026, nós estamos num momento onde tem muitas guerras no mundo, né? Então a gente prestar atenção no que fala, né? Porque do mesmo jeito que o que eu estou falando está mostrando o que está no meu coração, também se eu falo muita besteira, ah, muita agressividade. Besteira é um termo que a gente usa para coisas engraçadas às vezes, então eu vou utilizar outro termo, tá? Se eu falo coisas agressivas, essas coisas agressivas podem acabar entrando em mim. Então, você prestar atenção no que está falando, né? Para você educar o seu coração, é nesse sentido, não é você se reprimir, porque não adianta se reprimir. Bom, aí falamos da fala, vamos abrir um parênteses para falar de língua. A língua, ela serve na medicina chinesa como um microsistema diagnóstico. Então, existe a função da língua, aspecto menos substancial, menos material, que permite a fala, e existe a matéria da língua, o yin da língua. A função é o yang da língua, a matéria da língua é o yin da língua. A gente, quando olha para a língua na medicina chinesa, a gente usa essa informação para diagnóstico na medicina chinesa. Então, em humanos, é fácil de executar esse diagnóstico. Em cães, a gente precisa que eles estejam com a língua exposta para a gente examinar. Se a gente força a abertura de boca, isso tudo se perde, porque ele contrai a língua. Em gatos, não é possível fazer diagnóstico da língua. Então, eu trouxe duas línguas aqui só para a gente abrir esse parêntese e entender. Olha, a gente vai ver língua na nossa aula prática. Então, olha a cor da língua da esquerda e a cor da língua da direita. A cor da língua da esquerda, ela tá pálida, levemente púrpura, né? E a língua da direita, ela tá num vermelho muito forte. O que seria uma língua saudável? Uma língua que teria que estar aqui no meio, entre as duas. É uma língua rósea. Então, essa língua pálida, a gente fala que tem deficiência de Chue. Essa língua que está com calor, está vermelha, a gente fala que está com calor. Então tem um calor nesse chuê, um calor nesse coração, e aí a gente precisa de muitas outras informações desse paciente para entender da onde é esse calor, né? Na língua da esquerda, ainda coloquei uma outra informação aqui, que é essa língua é curta. E a língua da direita, ó, a língua da direita tem um tamanho normal, né? Para um dia de calor, esse tamanho de língua para fora tá ok. Mas uma língua muito curta mostra que está faltando matéria, está faltando yin. E ela é pálida, e quando a gente vê Shue e Qi, o Shue é Yin e o Qi é Yang. Então, essa língua mostra para a gente duas vezes que existe deficiência de Yin nesse paciente. E tem muitas outras informações nessa língua, e a gente vai ter oportunidade de ver isso. Saímos do nosso parêntese. Vamos ver agora a quinta função do coração,
que é coração e pulmão controlam a sudorese e a abertura dos poros. A gente já falou disso em algumas oportunidades, quando a gente falou de fisiologia dos dinheiro, quando a gente falou do ti do pulmão, que o ti do pulmão tem uma relação com a superfície, que na fisiologia do rim, quando a gente fala da fisiologia dos dinheiro, o rim manda o dinheiro para cima e o pulmão dispersa esse dinheiro pelo corpo, que é uma coisa muito interessante, né? Porque vai contra a regra do Ti. Ah, é um esforço, né? Porque a regra do Ti do rim é descendente, a regra do Ti do pulmão é de contração e descendência. E de repente o rim leva esse dinheiro para o alto e o pulmão vai fazer dispersão desse dinheiro. Então, é uma coisa que tem gasto energético para o corpo, né? Então, quando o pulmão faz essa dispersão de dinheiro na superfície, dinheiro são os líquidos orgânicos, ele ajuda no controle da temperatura corporal. E a temperatura corporal, a gente vai ver que é uma responsabilidade do movimento fogo. Então, o coração e pulmão controlam sudorese e abertura de poros. Aí vou dar uns exemplos aqui. Quando a gente está nervoso, a gente pode suar frio, existe isso, né? Um cavalo que está exausto em final de estação, de monta, em final de torneio, ele pode entrar em anidrose. Então, podem existir distúrbios para mais, que é quando a gente sua frio, ou para menos, que é quando o cavalo entra em anidrose. Sexto aspecto, o coração é a fonte dos sonhos. Então, a mente está ligada ao coração. Quando a mente está muito agitada de dia, esses sonhos podem ser agitados. Se a mente está calma, os sonhos vão ser mais calmos. Se a mente está muito cansada, a gente não lembra dos sonhos. Então, acho que alguém já deve ter vivido isso, né? Ah, essa semana eu tô tão agitada, até meu sonho tá agitado, uma cena depois da outra, uma correria, alguma coisa assim, né? Então, o coração é a fonte dos sonhos, porque ele abriga o Shen, a mente. A expressão do coração é a alegria. Então, a alegria, ela é expansiva, ela é ascendente também, assim, quando a gente está alegre, a gente pode rir de jogar a cabeça para trás. Na nossa cultura, né, orientais põem a mãozinha na frente na hora de rir, porque não querem mostrar que estão abrindo a boca, que é expansivo. A gente faz barulho na hora de rir, né? Então, esse movimento da regra do Ti, do movimento fogo, a emoção ligada a ele é a alegria. Se em desarmonia, a emoção do coração vai se expressar da seguinte forma: com a alegria excessiva, o Ti se dissolve, dispersando o Ti do coração. Então, a alegria excessiva, por exemplo, num cachorro. Ele pode começar a fazer besteira. Se ele estiver muito alegre, vocês já viram dois ou três cachorros juntos que começam brincando, daqui a pouco estão pegando fogo e daqui a pouco eles brigam? Então, isso é uma alegria excessiva. E aí, para controle dessa alegria excessiva, acontece um movimento de delimitação, uma briga, né? E aí, às vezes, eles conseguem eles mesmos controlar isso, ou não, às vezes precisa de uma pessoa para separar, mas é muito comum. Eles vão pegando fogo, a gente até usa essa expressão, né? Tá, vão pegando fogo, daqui a pouco eles vão brigar, tá? E para gente, então, isso foi um exemplo de cão, né? O cachorro com alegria excessiva, por exemplo, ele pode subir um outro exemplo, subir nas visitas. Isso, aí a visita vem, escolher uma roupa, a roupa tá ali bonitinha, aí vem cá o cachorro e pá, mete a pata na roupa da visita, tá? Isso é uma alegria excessiva. Há necessidade de que esse animal tenha outro comportamento.
tá? E ele pode aprender esse comportamento com adestramento, né? Bom, aí no humano, alegria excessiva no humano, tá? E o ti se dissolve dispersando o ti do coração. Quem está muito alegre pode também fazer besteiras. Ele pode, eu estava num momento muito alegre e resolvi distribuir dinheiro, coisas desse tipo. É, Deixa eu ver se eu consigo lembrar de um exemplo aqui que não seja, que não diminua ninguém, porque é difícil, né? Quando a gente vê alguém fazendo uma besteira, tá? Às vezes alguém que está apaixonado, vamos lá, numa paixão assim que cega e a pessoa faz tudo pelo aquele seu objeto de paixão. E aí a relação não fica equilibrada no dar e receber. Vocês já viram isso? É tipo um banca tudo para o outro, coisas desse tipo. Então é uma alegria excessiva que dissolve o ti dessa pessoa, essa pessoa perde um pouco a noção da realidade. Agora a gente vai ver o zangue pericárdio. Vamos parar um pouco para o vídeo não ficar muito comprido, tá? A gente continua vendo pericárdio no próximo vídeo. Muito obrigada.